Então eu quero te convidar a abrir em 1 Coríntios, capítulo 9, dos versos 15 ao 18. Acho que já está projetado na tela, e aí a gente também vai lendo. Eu vou ler, a gente ora, e aí você deixa o texto aberto, porque a gente vai voltar nele com bastante frequência, tá bom? Então, 1 Coríntios 9, dos versos 15 ao 18. A minha versão, irmãos, que é a versão que nós usamos na Redentor, é a versão NVI. Então, pode ser que tenha alguma dificuldade aí, mas são pequenos detalhes, tá bom? Vamos lá. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa noite, por esse dia. Queremos pedir para que o Senhor abra os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, a fim de que o texto, de fato, penetre no mais profundo da nossa vida. Que, de fato, a Tua palavra, ela faça uma transformação na nossa forma de ver o Evangelho, de viver o Evangelho. E nós pedimos que, apesar de mim, que o Senhor, de fato, coloque a palavra no nosso coração. Que o Senhor, de fato, encontre uma terra fértil em nossa mente, em nosso coração, para a glória do Teu nome. Nós confiamos em Cristo Jesus e nós confiamos também que a Tua palavra não volta vazia. Então, nós oramos confiando nisso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente pensa, de fato, na vida humana, me parece que a vida humana ela é um pouco mais complexa de se entender do que simplesmente resumir, né? Se eu fizesse algumas perguntas aqui diretas para alguns de vocês sobre o que é a vida, possivelmente nós teríamos respostas bem distintas. E essa resposta distinta, ela está muito atrelada e associada à nossa vivência de vida. Então, as experiências que nós tivemos até aqui, até esse ponto da existência, ela está atrelada a essa forma de enxergar a vida. Então, a nossa definição, ela vai passar por tudo aquilo que a gente já teve de vida até agora, né? Então, se a gente teve alguns momentos complexos, a vida ela vai ser talvez definida de maneira mais complexa. Se a gente teve muito trauma na vida, a nossa definição de vida vai passar por isso. A verdade é que a vida ela é sempre mais complexa do que simplesmente explicar ela para uma criança. A criança olha tudo com os olhos muito brilhantes, né? E quando a gente vai envelhecendo, infelizmente, a gente perde esse brilho, porque a vida se tornou um pouco mais complicada do que ela parecia ser quando a gente era criança. Mas existe uma verdade, apesar disso, é que a vida ela é como se fosse uma obra de tapeçaria. E o que é uma obra de tapeçaria? A obra de tapeçaria, enquanto ela está acontecendo, ela está um pouco bagunçada, né? Enquanto o tapeceiro e aquele que produz essa obra, ele está fazendo, ele está costurando, o desenho ele ainda é um pouco estranho e muitas das vezes nem é bonito. Ele nem atrai os nossos olhos. Ele é apenas um desenho perdido ao vento. Mas quando a obra final é revelada, aquilo que parecia várias linhas tortas que não se complementavam, elas se tornam um desenho que brilha aos nossos olhos, e aquele desenho que por ora ele era um tanto quanto confuso, ele se torna de fato algo majestoso, e a gente fica assim, uau, que desenho. A vida ela é muito assim, porque enquanto as nossas vidas elas estão encontrando e desencontrando nos caminhos da vida, a gente tende a olhar para ela de maneira muito momentânea e efêmera. E essa vida momentânea e efêmera que acontece aqui agora, a gente sempre ora a Deus falando, por quê? Por que essas coisas estão acontecendo? Por que essas coisas acontecem? Por que você, sendo tão bom, você deixa que pessoas que eu gosto morram? Por que tem um monte de gente que não presta e está vivendo? Por que tem um monte de ímpio prosperando? E por que eu, que não sou justo também não, mas que tento fazer e caminhar pelo caminho da justiça, estou sofrendo? Por que eu faço o que eu não quero fazer? E porque o que eu quero fazer, eu deixo de fazer? A gente faz essas perguntas para Deus. Por que a gente nasce e tem tal família? Por que a gente nasce
e tem uma predisposição para algumas coisas, e a gente não queria ter essas predisposições, porque a nossa vida seria muito mais fácil se a gente não tivesse elas. Por quê? A gente faz essas perguntas para Deus, e talvez nem é para Deus. Às vezes a gente faz pergunta para algumas coisas, porque essas coisas da vida, às vezes, tirou a nossa fé. A gente está tanto no automático que a gente perdeu um pouco aquilo que Deus é e aquilo que Ele representa na grande obra de tapeçaria. E aí, essa noite, a gente vai falar de missões, tá? Pode ficar despreocupado. Mas a gente vai fazer como se fosse um diálogo aqui. Então, é como se eu queria que você pensasse que aqui na frente tivesse uma mesa. E a gente vai chamar algumas pessoas para se assentar à mesa. E aí a gente vai ouvir a conversa dessas pessoas. Ou talvez as indagações dessas pessoas. Para a gente então conseguir chegar e sentar na mesa. A primeira pessoa que a gente vai chamar para essa mesa é uma mulher. Uma senhora já, bem de idade. Que daqui a pouco a vida se encarrega do que ela faz naturalmente. O nome dela é Adélia Prado. Ela é uma poetisa lá de Minas Gerais, de uma cidadezinha chamada Divinópolis. E ela é uma senhorinha já, muito fofa. E ela é uma grande poetisa, e é uma das poetisas mais prediletas daquele que vos fala. E ela tem uma poesia que se chama assim, O Poeta Está Cansado. E aí a gente vai ouvir primeiro o poema da Adélia, o que a Adélia joga na mesa pra gente. Depois a gente vai vir com o Paulo, que a gente acabou de ler. E aí a gente vai ver o que Paulo e a Adélia têm em comum. E depois, como que os dois encaminham para alguém maior do que os dois, que é Cristo. Tá bom? Então eu vou ler para você o poema da Adélia. E aí queria que você tivesse atenção, porque não tem como você acompanhar, infelizmente. Mas queria que você tivesse atenção. O poema começa assim. Pois não quero mais ser teu arauto, já que todos têm voz, porque só eu devo tomar navios de rotas que não escolhi. Por que não gritas, tu mesmo, a miraculosa trama dos teares, já que a tua voz reboa nos 4 cantos do mundo? Tudo progrediu na terra e insistes em caixeiros viajantes, de porta em porta a cavalo. Olha aqui, cidadão, repara, minha senhora, neste canivete mágico, corta, saca e fura, é um faqueiro completo. Ó Deus, me deixa trabalhar na cozinha, nem vendedor, nem escrivão. Me deixe fazer teu pão. Filha, diz-me o Senhor, eu só como palavras. Vamos dar uma olhadinha devagar agora nesse poema? Primeiro, que para quem é fofoqueiro de mão cheia, que tem uma predisposiçãozinha assim a ser curioso pelas histórias alheias, a gente fica intrigado, porque ela começa o poema com um pois, que é uma conjunção que está continuando algo. Então ela já tinha uma conversa aqui acontecendo, e a gente chegou no meio da conversa. E aí ela começou com um pois que deixa a gente muito intrigado, porque a gente não sabe o que estava acontecendo antes, qual era a discussão antes. Mas ela vai deixar algumas informações importantes para a gente. Então ela começa assim, pois não quero mais ser teu arauto. E aí o que é arauto? Arauto é alguém que não é mais uma linguagem que a gente usa hoje, mas na antiga Idade Média, arauto era alguém que carregava uma mensagem. Então o arauto, ele era um representante do rei. O rei entregava uma mensagem e esse arauto ele tinha que correr e entregar essa mensagem para uma outra pessoa. Só que qual é a grande tristeza do arauto? É que ele não é importante. O arauto não tem valor, porque na verdade o valor dele está na mensagem que ele carrega. Então o arauto ele vive um drama, que é basicamente assim, todo mundo fica na expectativa do arauto, mas quando esse arauto entrega a mensagem, todo mundo faz assim, tá beleza, tchau. A gente se volta para quem? Para a mensagem, porque o arauto ele só carregou a mensagem, ele não é importante. Importante é a mensagem que ele traz. Então, a Adélia, essa poetisa lá de Minas Gerais, ela está no meio de uma conversa, e a gente já sabe que é com Deus, porque a gente leu até o final. A gente já sabe que ela está falando com Deus. E ela está assim, eu não quero mais ser teu arauto. Eu não quero mais carregar a sua mensagem. E é interessante, porque ela vai dar motivos por isso. Por que ela não quer mais carregar a sua mensagem? Já que todos têm voz, porque só eu devo tomar navios de rotas que não escolhi. Olha, todo mundo no mundo consegue ter sua autonomia, mas eu tenho que parar minha vida para ficar carregando uma mensagem ou tomando navios que eu não programei.
Então a indagação dela é muito parecida com Jonas no Antigo Testamento. Né? Deus manda ele tomar um navio e ele não quer tomar um navio. E a Adélia, ela é essa pessoa também. Ela está irritadíssima com Deus porque ela entende que ela perdeu a vida dela, levando uma mensagem que não é dela, e ela está assim, por que eu tenho que tomar esses navios? E aí ela continua a irritação dela, porque ela vai explicar por que não faz mais sentido na cabeça dela fazer isso. Ela vai falar assim, olha, por que não gritas tu mesmo a miraculosa trama dos teares, já que a tua voz reboa no quatro cantos do mundo? E aí ela fala assim, olha, não tem sentido você pedir eu, uma mineira, para viver uma vida sua, sendo que você, já que você é o Todo-Poderoso, por que você não fala aos quatro ventos? Na cabeça dela não tem sentido ela ter que parar a vida dela para fazer isso. E aí, ela vai continuar, ela explica mais ainda, né? Aí ela fala, tudo progrediu na Terra. E aí é engraçado, irmãos, ela escreveu isso aqui na década de 90. E aí, olha só, na década de 90, ela já estava falando com Deus que tudo progrediu na Terra. Imagina a gente hoje, não é? Hoje a gente tem um WhatsApp, está muito melhor do que na década de 90. E aí ela está assim com Deus, olha, tudo progrediu na Terra e você ainda insiste em caixeiros viajantes? E o que é um caixeiro viajante? Hoje a gente conhece como aqueles caras que vendem de porta em porta. Gente, esses caras, eles vendem tudo para minha avó. É bizarro. A minha avó, todo dia ela fala, comprei um jogo de panela e a panela dura um mês. Quando dura um mês? E o que o caixeiro viajante faz? A Adélia explica o que o caixeiro viajante faz. O caixeiro viajante fala assim, olha aqui, cidadão, repara minha senhora, minha avó. Neste canivete mágico, corta, saca e fura, é um faqueiro completo. Mas ele é o quê? Um canivete. Só que o caixeiro viajante, ele tem o poder de fazer com que um canivete pareça um faqueiro mágico. Então, o que a Adélia está ressaltando aqui? É que o caixeiro viajante, ele tem um poder. Qual é o poder? Da palavra. Ele consegue persuadir. Começa a perceber que então o poema está girando em torno da palavra. E aí ela continua. Ó Deus, me deixa trabalhar na cozinha. Ela parece Marta, né? No Novo Testamento. Me deixa trabalhar na cozinha. Eu não quero nem ser vendedor e nem escrivão. E aí ela cita duas profissões que é muito interessante para a gente. Porque as duas profissões trabalham com palavra. Vendedor é um caixeiro viajante. E escrivão é alguém que escreve. Ambos trabalham com palavra. E ela não quer trabalhar com palavra. Olha, Deus, me deixa trabalhar na cozinha. Eu não quero ser nem vendedor e nem escrivão. Me deixa fazer o teu pão. Me deixa fazer algo mais simples para você. E aí Deus responde para ela, filha, eu só como palavras. E aí, a gente deixa a Adélia agora na mesa e a gente vai lá para Paulo. E vai ver o que Paulo fala. Tá bom? Depois a gente volta com os dois. Mas antes da gente reler Paulo, ponto a ponto, eu queria te informar algumas coisas sobre a carta que a gente leu. Pode ser? Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte. Paulo, ele está escrevendo essa carta aqui para uma igreja chamada Corinto. Uma igreja, na verdade, que estava situada numa cidade chamada Corinto. E Corinto é uma cidade que é muito importante a gente entender como que ela funciona, porque aí vai fazer muito sentido para a gente o que a carta está querendo dizer. Tá? Então, deixa-me te explicar. Corinto ficava naquilo que a gente conhece hoje como Mar Mediterrâneo. E aí eu preciso te lembrar algo que você aprendeu lá na escola, tá? Em história, que é basicamente o seguinte, o Mar Mediterrâneo lá atrás, na Antiguidade, ele era o mar das trocas comerciais. Então, o Mar Mediterrâneo ele era usado para venda. O comércio marítimo fluía muito no Mar Mediterrâneo. A gente chama em história o Mar Mediterrâneo de um mar da integração econômica. Ele é um mar que as trocas comerciais lá de trás aconteciam. Então, todo mundo fazia comércio aonde? No Mar Mediterrâneo. E, Caio, por que você está falando disso? Porque Corinto ficava nesse mar. Só que Corinto é muito importante. Por quê? Porque o Mar Mediterrâneo, ele basicamente era o seguinte, ele fica como se fosse numa península, assim, ele fica meio ilhado, ele é cercado pelos continentes, assim, né? Pelo continente da Europa, e ele também é cercado pelo continente da África, e também cercado um pouquinho aqui pela questão do Oriente Médio. Então, ele fica meio que enclausurado. E aí, o que acontece
As pessoas, para fazer comércio nessa região, elas faziam o seguinte, elas contornavam o mar Mediterrâneo. Só que fazer esse contorno do mar Mediterrâneo era caro e, além disso, era muito perigoso, porque era um mar agitado nessa época. Então, como que Corinto nasce? Corinto, na verdade, vai ficar no meio de um pedaço de terra, assim, ó, pequenininho, em que ligava os dois continentes. Então, olha o que Corinto se tornou. Corinto se tornou, na verdade, uma zona comercial. Por quê? Porque agora, em vez das pessoas fazerem um contorno do mar, elas paravam no porto de Corinto, desciam a mercadoria. Aí eu não disse para você que Corinto ligava a outro continente? Aí elas atravessavam Corinto com carroças, com aqueles produtos, e entregavam do outro lado, fazendo com que a viagem ficasse muito menos o quê? Cara, a viagem ficava muito mais barata, porque Corinto agora cortava um caminho. Então o que vai acontecer com Corinto? Vai se tornar uma zona comercial. Todo mundo, naquela época, que queria começar a ganhar dinheiro ou queria melhorar a vida, ia para onde? Corinto. É tipo São Paulo aqui no Brasil. Todo mundo que quer ganhar vida ou quer mais oportunidades vai para São Paulo. Por quê? Tem todo tipo de emprego, tem todo tipo de gente. É muito mais oportunidade. A mesma coisa acontece em Corinto. Só que aí tem um detalhe. Corinto, por ser justamente dessa forma, ela vai se tornar multicultural. Ela vai ter cultura de todas as formas. E ela vai ter religião de todas as formas. Então a igreja de Corinto está situada nessa cidade. Essa cidade que era extremamente pagã. Então deixa eu te falar o que mobilizava o comércio. O que dava dinheiro para Corinto. Primeiro, para você usar a passagem. Todo mundo que fosse usar essa passagem que eu te expliquei, tinha que pagar um valor. Segundo, Corinto era a maior cidade de escravos da época. Então, se você quisesse comprar um escravo, você ia em Corinto. Terceiro, Corinto era o maior fabricante de navios, porque a gente está numa zona de mar. Então, fabricava navio. E quarto, Corinto tinha o templo da deusa Afrodite, num ponto mais alto da cidade que se chamava Acrocorinto. O que era o templo da deusa Afrodite? Era a principal religião de Corinto. E como que funcionava ela? Basicamente é o seguinte, as mulheres deveriam prestar cultos no templo da Afrodite. Como, Caio? Fazendo sexo com outros homens, irmãos. Então essas mulheres, elas ficavam uma semana dentro do templo, se deitando com vários homens, porque essa era o sacrifício delas. E aí vai acontecer algo típico em Corinto, que é basicamente o seguinte, toda mulher que fosse prestar culto dentro do templo da Afrodite, tinha que fazer o quê? Raspar a cabeça, ficar totalmente careca. E aí, o que começou a acontecer? Paulo funda a igreja em Corinto, muitas pessoas começam a se converter, porque Corinto era uma bagunça, então as pessoas começam a ficar cativadas pelo evangelho, e aí Paulo começa a exigir dentro da igreja de Corinto que as mulheres usem véu. E por quê? Porque muitas recém-convertidas iam para a igreja e o cabelo ainda estava raspado. Então Paulo, para não deixar gerar um escândalo de alguns irmãos ficarem olhando torto para essas mulheres, ele pede para que elas usem o véu. Só elas? Não, todas. Então o véu em Corinto, ele é contextual. Ele é por uma circunstância da cidade. Porque muitas mulheres em Corinto eram de cabeça raspada porque prestavam culto no templo da Afrodite. Quando elas se convertiam, o cabelo ainda estava nascendo e Paulo, para resolver o problema, fala, todas as mulheres vão usar véu. Essa é a igreja de Corinto. Só que é uma igreja problemática. Foi fundada por Paulo, mas se você ler toda a carta, você vai ver que tem muito problema. Alguns deles, só para você se situar. Havia divisões, facções nessas igrejas. Algumas pessoas ficavam assim, eu sou de Apolo, outro eu sou de Paulo, não, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. A igreja era facciosa, não era unida. Segunda coisa, é em Corinto também que vai acontecer aquele famosíssimo caso do Novo Testamento, onde um garoto se deitava com a mulher do pai, com a madrasta. É em Corinto que acontece isso. Além disso, em Corinto também tinha um grupinho que duvidava do ministério do apóstolo Paulo. Falava assim, você não é isso tudo não, tá? Baixa sua bola, porque você não é enviado de Deus não. Paulo, hein? Paulo, e tinha uma galerinha que duvidava dele. Além disso, também tinha em Corinto irmãos que se processaram. Em vez de resolver os seus problemas, aqui, eles foram para o campo jurídico. E além disso, em Corinto, havia pecado de imoralidade sexual. Não é uma igreja
fácil. É essa igreja que a gente está lendo. É essa carta aqui, com esse contexto. E as coisas estão um pouquinho mais complicadas do que a gente pensa. Então, o que a gente está entendendo agora a igreja não é tão fácil assim. E aí a gente vai entrar então no texto. Só que aí tem um detalhe. A gente entra também no meio do texto. Igual a Adélia conversando com Deus, a gente entrou no meio da conversa. E aqui também a gente vai entrar no meio da conversa. Se você começar aí o verso 15, Paulo vai falar assim, volta aí para o seu texto. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Então, a gente pegou também o carro andando. E o que Paulo está dizendo aqui? Esse capítulo, exclusivamente, é Paulo se defendendo da acusação daqueles irmãos que diziam que Paulo não era de Deus. Então, olha o que Paulo vai responder para essa galera. Ele começa assim, mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Aí a pergunta que fica para a gente, curiosos, que direitos são esses? Os direitos, irmãos, são listados no início do texto, no início do capítulo 9. E aí, alguns direitos, só para você entender. Direitos como comer e beber, direitos como possuir uma esposa, direitos como ter um salário, direitos como viver do evangelho. Então, Paulo, quando ele começa o capítulo 9, ele vai explicando que aqueles que pregam o evangelho, eles possuem alguns direitos. Que direitos são esses? Ter uma esposa, comer e beber, ter um salário, que o próprio Cristo falou, o trabalhador é digno do seu salário, viver do evangelho. Esses são alguns direitos que Paulo entende que a Bíblia dá base, que a Bíblia dá entendimento para que os ministros vivam. São alguns direitos que as pessoas que vivem no evangelho têm. Só que Paulo vai dizer o seguinte, mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. E aí, Paulo está situando para a gente que apesar dele ter esses direitos, ele fazia questão de não usar. E a gente vai entender que principalmente quando se trata de Corinto. Quando se trata exclusivamente de Corinto, Paulo tem todo o cuidado do mundo de não usar desses benefícios, de não usufruir desses benefícios. E por quê? Porque já havia alguns grupos na igreja que duvidavam do ministério dele. Então Paulo entendia que se ele desse mais brecha para essas pessoas, teria mais problemas. Então ele preferia não usar desses direitos no contexto de Corinto, para não dar brecha para eles poderem argumentar. Então olha o que Paulo vai falar. Ele vai colocar, mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, a gente já entendeu quais direitos são esses, e ele continua, não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Aqui é uma quebra de expectativa, né? Se a gente fosse classificar essa oração, é uma oração adversativa. Ela é uma quebra de expectativa. Por quê? Ele começa, mas eu não tenho usado nenhum desses direitos. Aí dá uma leve expectativa de que ele vai falar assim, pois bem, mas eu deveria estar usando. Pois bem, mas vocês deveriam me dar. Só que ele não fala isso. Ele quebra a expectativa. Ele vai falar, olha, não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Eu estou explicando para vocês que eu não estou usando desses direitos, mas eu também não quero. Não é para vocês agora começarem a me dar esses direitos. Não, longe de mim. E aí ele vai explicar por quê. Ele vai falar, prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse orgulho. E aí talvez num texto que a gente não saiba muito o contexto, a gente vai pensar que Paulo está sendo arrogante. Mas não é isso. É que se você pegar toda a carta, existem inúmeras acusações sobre o ministério do apóstolo Paulo. As pessoas duvidavam de que ele foi escolhido por Deus, de que ele foi chamado pelo próprio Cristo. Então aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, eu não quero dar uma unha de argumento para vocês. Vocês já são complicados demais. A igreja de vocês já está fragmentada. Vocês já estão arrumando problemas com coisas que não existem. Eu não quero ainda ser mais uma pedra de tropeço. Então não. Olha, quando eu fui para aí, eu trabalhei fazendo tenda. Eu me sustentei. Eu não quero que vocês fiquem preocupados com isso. Paulo está explicando por que ele não quer. Ele não quer dar vazão para Satanás dentro do contexto de Corinto. Olha, eu não quero que vocês continuem arrumando problemas. Não é isso. Longe de mim fazer isso. E aí ele vai continuar. A gente vai ver agora no verso 16, que ele vai basicamente agora explicar por quê. Por que ele faz questão de não ter essas coisas? Porque para ele essas coisas não são importantes.
E aí repara comigo no verso 16. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Paulo vem construindo um argumento de que ele não vai usar os benefícios que são dados a ele, que são direitos dele, e aí ele vai explicar agora por que ele não vai usar. É basicamente assim, ele está construindo um argumento, agora ele vai fundamentar esse argumento, ele vai explicar por que ele está dizendo aquilo que ele disse no versículo 15. Por quê? Porque ele entende que a pregação do evangelho para ele é uma imposição de Deus. E por quê? Irmãos, a gente não pode olhar para esse texto sem saber ou sem lembrar quem Paulo foi. Porque senão você tem um mau entendimento da carta, ou do que Paulo está dizendo. A primeira coisa é eu te lembrar quem Paulo foi. Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja. Paulo foi o rapaz que viu o primeiro assassinato de um cristão, que era Estevão. Estevão morre aos pés de Paulo. O texto fala que quando Estevão é apedrejado, os rapazes que apedrejam Estevão, colocam um casaco aos pés de um cara chamado Saulo. Então, entende uma coisa, na cabeça de Paulo, ele não é nem 1% digno de pregar o evangelho, porque ele perseguiu essa igreja, porque ele perseguiu essas pessoas. E aí o que ele entende aqui é que de fato Deus impõe a ele essa necessidade. Entende uma coisa que é a linguagem do Novo Testamento? A ideia aqui é de que é algo que é maior do que ele. Pregar o evangelho é uma causa maior do que ele. E por que eu digo isso? Porque se você for ler Atos 20, 24, ele vai falar, eu não dou valor à minha própria vida, contanto que eu cumpra a missão que o Senhor Jesus me deu. E a missão é essa, anunciar a boa notícia da graça do evangelho de Deus. Então, olha aqui. Depois de tudo que Paulo viveu, ele entende que a vida dele é isso daqui. É nada perto do que é a causa do evangelho. Por isso ele entende que é uma imposição e uma necessidade de sobrevivência. Ele só consegue viver se ele pregar o evangelho. Só que ele vai além. E ele vai chamar aqui pra gente todo o Antigo Testamento numa única frase. Se você conhece um pouquinho de Antigo Testamento e profetas, você vai reconhecer. Ele vai dizer assim, ai de mim, se não pregar o evangelho. Irmãos, isso daqui é o grito do Antigo Testamento. Alguns textos para você entender. Jeremias 29. Mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Lembrando, Jeremias está trazendo uma mensagem de maldição para Israel. Jeremias é um dos profetas mais odiados pelo povo. E ele está mal, e ele está tentando se conter, porque a mensagem que ele entrega é de desgraça. Não é uma mensagem de prosperidade, é uma mensagem de desgraça. E ele ainda tenta conter. O que ele fala? Que quando ele tenta conter, os seus ossos queimam. Há um fogo que arde no seu peito, é impossível conter. Uma questão de sobrevivência. Paulo, ai de mim se não pregar o evangelho. Mas não é só Jeremias e Paulo. Amós, por exemplo, no seu capítulo 3, verso 8, vai dizer assim, o leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano falou, quem não profetizará? Repara uma coisa, olha o que Amós faz. Ele interliga duas realidades. Porque Deus falou, o povo profetiza. Porque Deus falou, a tua igreja proclama. Porque essas duas coisas são indissociáveis. Para aqueles que são corpo de Cristo, é impossível não proclamar. Porque Cristo falou, a igreja fala. Ai de mim se não pregar o evangelho. Atos, agora no Novo Testamento, só para você ver que também tem no Novo Testamento. Atos, Pedro explicando, 4, nos seus versos 18 a 20. Ele vai falar assim, então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmo,
Se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Existe algo dentro do coração do apóstolo Paulo que é muito presente no coração de todo aquele que ama a Deus. É uma chama, é um fogo, é uma dor que arde no peito de não cumprir o que Deus quer que cumpra. Talvez você entre em crise, porque talvez você pareça não sentir. Mas o simples fato de você se incomodar por não sentir, já é uma demonstração de que Deus está tocando no seu coração. Isso daqui é o drama do arauto. Adélia, eu não quero mais ser teu arauto. Eu não quero mais pegar navios que eu não escolhi. Esse é o drama de todo aquele que ama Deus. Abandonar sua própria existência e viver uma vida que é de Deus. Isso daqui é o grande drama de toda a história cristã. E isso daqui é uma cogitação que todos fazem. Você não está sozinho. Você não é um herege por pensar isso. Você não é um herege por orar isso. Você é somente um filho de Deus que vive esse drama de querer viver a sua vida e também querer viver a vida de Deus. Mas eu quero te trazer aqui mais uma informação sobre esse verso, que basicamente é o seguinte: Paulo está deixando muito claro, né? Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele vai falar de novo: é imposta a necessidade de pregar a mim. De onde Paulo tira isso? Por que Paulo está dizendo isso? Justamente por conta do episódio da conversão dele, irmãos. Na Bíblia, a teologia bíblica ela faz com que a gente interprete a Bíblia como um fio condutorzinho, assim, que vai perpassando todas as histórias. E aí, em Atos 26:14, vai explicar para a gente como é a conversão de Paulo. E esse episódio ele é muito importante para a gente entender aonde Paulo está querendo chegar, ou o que Paulo está querendo dizer. Em Atos 26:14, a conversão ela é descrita dessa forma aqui, ó. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico. Se você ler o texto todo, você vai saber que essa voz é Cristo. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Caio, o que isso daqui significa? Então, deixa eu te explicar um pouquinho, por conta do contexto, tá? Isso daqui significa algo muito importante para a gente. Essa expressão aqui, resistir ao aguilhão só lhe trará dor, é uma expressão muito contextual do Novo Testamento e também do modelo agrícola, tá? Aqui, quando é dito isso, tem-se ideia, ou faz-se um paralelo com aquilo que a gente vê na questão do boi trabalhando. E o que é isso? O aguilhão, ele é o pinote que de fato, aquele que está domesticando o boi, ele coloca no boi. E aí o que acontece com esse pinote? Ele fura a carne do boi, né? Ele machuca um pouco o boi. E aí qual que é o grande drama daqui? É que quanto mais o boi se mexe, mais o boi se rebelia, quanto mais o boi se agita, mais o pinote faz o quê? Rasga a pele. Mais o pinote afunda. Então, é muito melhor quando o boi fica o quê? Calmo. Se o boi se agita, o pinote entra. Por isso que Cristo está falando isso por Paulo. Olha, resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Porque é possível resistir? Não. Então, o que vai acontecer com o aguilhão? Ele vai entrar mais. Ele vai doer mais. Mas é impossível resistir. Então, irmãos, preste atenção nisso daqui. Paulo está ensinando, através do seu testemunho, algo precioso para a gente. É que, olha, a gente pode sim protelar, a gente pode sim resistir, mas a gente nunca vai conseguir negar. Olha, Deus pode sim estar impondo algo para a gente pode estar sim se rebatendo, a gente pode estar sim como esse boi indomesticável, em que a gente machuca, dá com esse lado, dá com esse aqui, mas o aguilhão está fazendo o quê? Entrando na pele. A dor que nós sentimos é causada pela nossa rebeldia. Paulo, quanto mais você resiste, o aguilhão entra.
Mas quanto mais você resiste, o aguilhão rasga a sua pele. Irmãos, a gente vai poder protelar, a gente vai poder dar outros caminhos, mas no final o aguilhão vai entrar. A vontade de Deus é irresistível. O que Paulo está explicando aqui é que, olha, ai de mim se não pregar o evangelho. A gente pode não estar pregando, mas em algum momento a nossa boca vai proclamar. Em algum momento a nossa boca vai ecoar. Mesmo que seja quando Cristo voltar. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. É impossível resistir. É impossível não ter esse destino aqui. É impossível. E aí o que Paulo vai continuar? No verso 17, ele vai dizer assim: porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Adélia e Paulo agora conversam, né? Eles aqui na mesa agora, eles se olham e percebem que eles estão falando a mesma coisa. Estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. É o drama do arauto. O que o arauto faz? Só cumpre a incumbência que foi confiada a ele. Irmãos, pregar o evangelho é ao mesmo tempo também uma autoanulação nossa. Viver a causa do evangelho ou viver missões impõe que a nossa vida perca valor. Impõe que os nossos desejos percam valor. Porque o que é mais importante? A nossa pessoa ou a mensagem que carregamos? A mensagem que carregamos. O arauto não tem valor. E, irmãos, olha, deixa-me te explicar algo. E aqui, fique muito tranquilo no que você vai ouvir. Mas isso daqui não é um drama só seu. Querer que a sua vida seja importante não é só uma coisa que você quer, é uma coisa que eu também quero. É um pecado que eu também cometo. Tomar as rédeas da minha vida também é algo que eu faço. E muitas das vezes, e todas as vezes, eu quebrei a cara. Experiência própria. E talvez você nem precise ouvir a minha experiência. Você pode olhar para a sua história, para o seu passado. Então, o que a gente tem que entender aqui é que o drama do arauto é de todo mundo. É da Adélia, é do Paulo, é nosso, é da igreja de Jesus. Enquanto Cristo não volta, esse drama perpassa nos nossos corações, porque o nosso coração é pecaminoso. A gente quer viver a nossa vida, e não a vida de Deus. A gente quer que a nossa mensagem tenha valor, e não a mensagem de Cristo. Então esse daqui é o drama do arauto. Esse daqui é o drama do missionário. Esse daqui é a grande questão para todo mundo que prega o evangelho. Olha, eu vou ficar pregando algo que me desvaloriza? Vai. É isso. É isso, irmãos. É isso. Eu vou ter que pregar então algo que não me dá valor? Vai. Esse é o drama do arauto. E quanto mais resiste o aguilhão, perfura a pele. Talvez você, por experiência própria, na sua história de fé, você sabe disso. Quanto mais tu resistiu, o que aconteceu? Tu trouxe dor. No final, tu parou aonde? Aqui, sentado nesse banco. A vida, ela é como se fosse um navio enorme. Deus está conduzindo o navio para um destino. E a gente, dentro do navio, faz o quê? Vai para a direita, vai para a esquerda, anda para trás, anda para frente, mas no final o navio vai chegar aonde? Aonde Deus quer que chegue. A gente no navio está andando para direções diferentes. Mas no final, Jonas foi para onde? Em Nínive. É assim que funciona. Deus é soberano. Mas deixa eu me explicar uma coisa. Não olhe isso daqui como se fosse algo ruim. Como se fosse, meu Deus, que vida desgraçada. Não é. Porque olha o que o apóstolo Paulo vai falar no verso 18. Aqui está o grande coração da mensagem. Aqui está a grande beleza do evangelho. E aqui está a grande beleza do que o apóstolo Paulo está construindo para a igreja de Corinto. Ele vai falar assim, porque até agora a gente não falou de coisa boa, né? A gente não falou de recompensa. E aí Paulo vai explicar em uma única frase a recompensa disso tudo. A recompensa de perder a vida, a recompensa de viver a vida de Cristo. Ele vai falar, qual é, pois, a minha recompensa? Ele começa com essa pergunta, porque certamente os irmãos de Corinto estão lendo isso daqui e estão falando, meu Deus, não é possível. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando, assim, dos meus direitos ao pregá-lo. Irmãos, a recompensa que Paulo reconhece é pregar.
Parece uma recompensa muito simples, mas não é quando você tem no macro o que Paulo foi. Lembra? Paulo foi o primeiro assassino do mártir de uma igreja. Estevão, Paulo foi o primeiro rapaz a matar o primeiro crente. Não o primeiro crente, né, mas o primeiro homem a morrer pela igreja. Paulo foi esse daqui. Quem é, dentro desse contexto aqui, a gente nem existia ainda, porque se a gente existisse seria pior, mas dentro desse contexto aqui, quem é o menos indigno de pregar o evangelho? Paulo. Ele tem essa consciência. Quem é o mais indigno? Ele fala isso em várias cartas. Eu sou o pior dos pecadores. Quem é o mais indigno aqui, nesse contexto? Paulo. Ele entende que ele é a pessoa menos abençoada para isso. Ou que menos tem direitos de pregar o evangelho. Mas aí qual é a beleza do evangelho? Mesmo sendo a pessoa que menos tem o direito, Deus escolheu quem? Ela. Então, Paulo reconhece que a recompensa dele é participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Porque ele é aquele que menos tem responsabilidade disso. Na verdade, se você for olhar a história, e se a gente estivesse programando a história, Paulo seria o quê? O carrasco. Mas ele está sendo o maior missionário. Então, ele entende de maneira significativa que ele é o mais indigno, e por ele ser o mais indigno, ele é o mais abençoado por poder participar da obra. Irmãos, o versículo 18, ele só é capaz de ser entendido quando eu e você temos uma visão correta sobre nós. Porque se a gente não consegue entender que o prêmio, que a recompensa de pregar o evangelho é pregar, é porque a gente se acha melhor do que o evangelho, ou que a gente se acha digno de pregar o evangelho. Mas, irmãos, deixa-me te falar uma verdade, tu não é. Você não é digno disso daqui. Você não é digno da mensagem de Jesus Cristo de Nazaré. Você não é digno de desatar as sandálias dele. Nós não somos dignos disso daqui. Olha para o nosso próprio coração. Os meninos vão arrumar. Arrumaram, viu? A gente não é digno. Se você não consegue entender que o prêmio de fazer missões nada sobre nós, é porque a gente está achando que nós somos mais valorizados do que somos. Todos estão destituídos da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Pessoas que não são dignas de pregar o evangelho, é eu e você. É por isso que Paulo entende que ele não é digno, porque ele consegue entender que ele não tem capacidade disso, que ele, na verdade, é a pessoa que é menos provável. E a beleza do evangelho é qual? É que Deus escolheu os improváveis. Deus escolheu aquele que não era digno. Então, por que Paulo fala qual é a recompensa dele? Pregar o evangelho. Então, irmãos, olha, a gente poderia falar de missões de várias perspectivas, de vários pontos de vista. Eu poderia te contar histórias tristes que eu vivi no sertão em janeiro. Eu poderia te contar histórias tristes que eu vivi no Chile. Mas isso não faz um missionário. Isso não faz você entender o que é missões de verdade. A primeira coisa para você entender o que é missões de verdade é você entender que você não é nada. É você entender que você também carece da mensagem que você está carregando. E que justamente por você não ser nada, esse é o prêmio que Deus está te dando. Participar daquilo que Ele está fazendo no mundo. Deus está te dando um benefício. Deus está te dando um prêmio. Participar da obra dEle. Sabe a grande história de Deus que a gente vê em toda a Bíblia? Deus está te dando o privilégio de participar dessa grande história. É por isso que Deus é bom. Porque Deus está dando o privilégio de pregarmos o Evangelho. E aí, vez ou outra, a gente vai ser igual o Paulo e a Adélia. Olha, eu não quero mais ser teu arauto. Eu não entendo por que você insiste nisso. Mas Deus insiste porque Deus é bom. Deus insiste porque Ele conhece o nosso coração. Deus insiste porque Ele escolheu o método mais tradicional de se pregar o Evangelho.
Pessoas pecadoras pregando a pessoas pecadoras. Demonstrando que, apesar de sermos pessoas pecadoras, Deus está trabalhando nessas pessoas. Em mim e em você. E aí, qual é o maior testemunho que a gente pode dar para alguém? A nossa própria vida. É por isso que tu não precisa ser um John Piper, um Augustus Nicodemos, um Hernandes Dias Lopes. Você só precisa fazer ou falar aquilo que Jesus fez na sua vida. Pregar o Evangelho é a sua grande recompensa. Porque se você olhar para trás, tu vai perceber que tu não é digno de nem estar aqui. Se tu fosse viver a vida que tu escolheu, só Deus sabe aonde tu estaria. A verdade é essa, irmãos. É que Deus é bom e nos trouxe para cá. É que Deus é bom e nos atraiu para Ele. É que Deus é bom e o aguilhão continua entrando na nossa pele até que a gente não resista mais. É o que Deus fez com Paulo. Saulo, por que tu me persegues? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. O prêmio, irmãos, de todas as missões do mundo é participar. Sabe por quê? Porque às vezes o missionário entende que o prêmio da missão é ganhar gente. Chega lá no sertão e fica felizaço quando um monte de gente se converte. Mas esse não é o nosso prêmio. Está confundindo as coisas. Esse daí é o prêmio de Jesus. É Jesus que pagou a vida deles. É Jesus. Esse daí é a recompensa do que Cristo fez na cruz. Não é a nossa recompensa. A nossa recompensa é ver isso. A nossa recompensa é ser um meio para que os frutos de Jesus voltem para quem? Para Ele. Que o fruto do seu penoso trabalho volte para Ele. Essa é a nossa recompensa. Ver isso acontecendo com os nossos próprios olhos. Então eu queria concluir com 3 aplicações simples para a nossa vida. A primeira é que aquele que ama o Senhor, o missionário do Senhor, ele vai tomar rotas que não desejou ou planejou. A gente apenas cumpre a ordem que lhe foi imposta. E, irmãos, deixe-me ser bem sincero com vocês. Quanto mais cedo entender isso aqui, melhor é a tua vida. Porque ficar resistindo ou ficar lutando com Deus só vai trazer dor. Só vai trazer dor. Quanto mais cedo você aceitar a verdade de que Deus define tudo e impõe as rotas que nós não escolhemos, melhor será para a sua vida. Esse é o drama do missionário. Tomar rotas que não escolheu. Esse, na verdade, é o drama do cristão. Tomar rotas que não escolhemos. Eu dou aula para o Arthur, né? Para quem não sabe, eu dou aula para o Arthur para vestibular. E teve um dia que a gente estava tomando café, e aí eu falei assim, Arthur, se eu te falasse como era meu planejamento de vida com 15 anos e o que é hoje, é totalmente diferente, porque Deus dá rotas que não escolhemos. E aí eu disse assim para o Arthur, falei, Arthur, se prepara, porque tu está planejando um monte de coisa e nada disso vai acontecer. Eu estou sendo... E aí agora, vocês que são mais experientes do que o Arthur, eu estou mentindo para o Arthur? Não estou mentindo para o Arthur, irmãos. Porque a gente toma rotas que não escolhemos. Porque é assim que Deus faz. E Deus faz isso para o bem da tua igreja, para o bem do teu povo. Por que Deus mantém Israel no deserto? Porque Deus está rompendo e quebrando a idolatria de Israel. Quando a idolatria é totalmente quebrada, eles entram em Canaã com um novo coração. É assim que Deus faz. Por que Deus manda o povo depois de Canaã para o exílio? Porque o povo se corrompeu com os deuses pagãos. E o exílio faz o quê? Purifica o coração do povo de Deus. As rotas que nós não escolhemos e estamos vivendo é a forma com que Deus tem de nos santificar. É a forma com que Deus tem de nos manter no eixo. É a forma com que Deus tem de nos amar e quebrar a nossa arrogância. É assim que Deus faz. E dói mesmo, porque são rotas que nós não escolhemos. Mas Deus planejou assim. E por Ele ter planejado, a gente pode descansar que vai ser melhor. Segunda verdade é que o missionário do Senhor serve como Ele deseja, como Cristo deseja. Aqui, basicamente, é o seguinte, a gente pode ficar tentado a fazer coisas da nossa maneira, mas o segredo do arauto é fazer o que o rei mandou. E é assim também a nossa vida. Deus deixou muito claro como que a gente tem que amar a Ele. Quem ama a mim, aqueles que cumprem os meus mandamentos. É assim. Não adianta inventar a roda. O arauto faz o que o rei manda. E nós também. Nós nos submetemos à lei do rei. Porque é assim que Ele quer.
E é assim que vai ser. Então, por mais doloroso que seja, essa é a realidade do Evangelho. Eu e você somos pó. Semana passada, estive em 2 sepultamentos, assim, em 2 dias. E é sempre muito bom ir a um sepultamento, porque a gente lembra que a vida é assim, ó. Ou como Salomão fala, tudo é vaidade. E aí, meus irmãos, deixa eu te explicar, ou te fazer lembrar quem era Salomão. Era um dos maiores reis que já esteve presente no Oriente Médio. Pessoas da Grécia iam a Israel para conhecer Salomão. Se você pegar Eclesiastes, ele vai falar, eu fiz isso, eu investiguei planta, eu tive 1000 mulheres, eu tive várias coisas. Ele vai falar que teve cavalos, ele vai falar que teve leão, ele vai falar que teve tudo. Salomão foi um verdadeiro playboy que fez tudo o que queria. E aí no final da vida ele escreve o quê? Que tudo isso era vaidade. No hebraico, vaidade é vapor. A gente, no português, traduz por vaidade. Mas a palavra no original é vapor. Vapor faz o quê, irmãos? Ó, escorrega pelo dedo. Vapor é impossível de pegar. Tudo é vapor. Então, a nossa vida, ela está centrada em Cristo. E Ele não é vapor. Ele é sólido, Ele é rocha. E a última aplicação é que o Senhor, que a todos nós encomendou uma missão, responde às nossas indagações. Eu não quero seus atos de serviço, eu não quero seus afazeres, eu não quero seu dinheiro. Eu quero a sua palavra. Irmãos, Deus quer as palavras do nosso coração. Deus quer as nossas palavras sendo usadas para o benefício da missão de Jesus. Porque, percebe o que Jesus foi tentado? Quando ele está lá em cima com Satanás, ele responde assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A nossa vida está fundamentada nessa palavra. Existe uma beleza em Cristo que os nossos olhos ainda não captou. Existe uma beleza em Cristo que os nossos olhos ainda não captarão. Só captarão quando nós estivermos plenamente na glória do Senhor Jesus. Mas é essa beleza que nos move e é essa beleza que nos alimenta, a palavra. Porque o próprio Cristo é a palavra encarnada. É o que João 1 fala. O próprio Cristo é a encarnação da palavra. É por isso que a gente vive pela palavra. A Adélia quer fazer pão, quer arrumar a cozinha, quer fazer várias coisas. Eu e você também. Queremos fazer várias coisas. A gente não quer ser nem escrivão e nem vendedor. Mas o que Deus quer da gente? Palavra. E tem como viver pela palavra. É se dedicar a ela. E aí eu encerro para a gente orar com o próprio Paulo falando o que é Cristo para ele. E o que é Cristo também para a gente. Filipenses 3, do verso 7 ao 11, diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Cristo é a recompensa de quem prega Jesus. Ele é a própria recompensa. Esse é o benefício do Evangelho. A gente prega o que a gente tem. E nós temos tudo. Por isso que a gente também pode perder tudo, porque não perderemos a Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa noite, por tua palavra, pelo Evangelho de Jesus Cristo.
Nós reconhecemos, Deus, que a nossa vida, ela muitas das vezes é uma vida rebelde, é uma vida independente, que a gente pensa e deseja fazer coisas que talvez não estejam nos seus planos, nas suas rotas, e a gente se machuca, a gente resiste ao aguilhão e temos sentido muita dor. Mas a verdade é que o próprio Evangelho nos consola, Deus, a ponto de fazer com que os nossos olhos sejam redirecionados para aquilo que importa. O que importa não é o aqui e o agora, o que importa é Cristo. Então, a gente pede nessa hora, enquanto igreja do Senhor, enquanto filhos seus, para que o Senhor de fato penetre o nosso coração com a Tua palavra e com a beleza de Cristo, a fim de que nós tenhamos olhos somente fixados nele. E que Cristo seja a nossa maior recompensa e a nossa maior busca, a fim de que, porque temos Ele, queremos então disseminar a palavra de Cristo. Nós sabemos, Deus, que viver missões é sempre algo muito complexo e que talvez pareça que é muito elaborado, mas missões é pregar a Cristo, é pregar o que temos. Então nós pedimos para que o Senhor de fato encoraje o nosso coração a anunciar Jesus em todas as circunstâncias possíveis, seja no nosso trabalho, seja nas nossas escolas, seja na nossa faculdade, seja em tudo, Deus, que nós pregamos a Cristo em tudo, porque Cristo é tudo, porque nele nos movemos, nele existimos e por ele e para ele são todas as coisas. Nós oramos no nome de Jesus, Deus, pedindo para que o Senhor de fato nos olhe através de Cristo. Como o Hebreus fala, Deus, Ele é aquele que media as nossas relações, Ele é o nosso intercessor e nós confiamos nisso. Nós pedimos para que o Senhor de fato ache a nossa vida escondida em Cristo. E que a gente consiga, Deus, orar, falar o que Paulo falou, que tudo é perda porque nós temos a Cristo. Que tudo, na verdade, nesse mundo é como esterco porque temos a Cristo. Que os nossos olhos, Deus, se voltem para aquilo que Cristo é. E que a gente consiga desarraigar desse mundo, desencantar desse mundo, a fim de que vivamos uma vida suficiente e para a glória de Cristo. Nós oramos em nome dele.